Bem-vindos ao programa Papo Acadêmico. Meu nome é Roberto Krenkel. Eu sou professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, no campus de São Paulo. Eu sou físico, eu tenho um bacharelado, um mestrado e um doutorado em física. Doutorado, inclusive, pelo próprio Instituto de Física Teórica. E eu trabalhei em diversos assuntos, para chegar um pouco aos assuntos mais atuais. Deixa eu fazer uma pequena retrospectiva, né? Eu fiz um doutorado em física teórica, mais ou menos tradicional, problemas do que se chama teoria de campos, são áreas bastante, digamos, abstratas, se vocês quiserem. E depois eu migrei para uma área que levava sempre o nome de física não linear. Fenômenos que, de certa forma, que não são lineares no sentido de que, digamos, uma ação gera, digamos, um certo tipo de reação, mas o dobro dessa ação pode gerar, não o dobro daquela, pode gerar outros resultados, certo? Esse é um nome que era popular na década de 90, né? E trabalhei muito com isso e com aplicações disso em física atômica, basicamente, e em óptica. São áreas que hoje eu não trabalho mais. Tá? Nos últimos 15 anos, porém, eu basicamente mudei de assunto, apesar de também terem tais fenômenos não lineares envolvidos, sabe? Comecei a trabalhar com análise matemática, usando uma matemática bem estabelecida, né, sistemas dinâmicos, equações diferenciais, esse tipo de coisa, que esse é o nome que essas coisas têm. As aplicações disso na biologia, mas uma área da biologia que é denominada muitas vezes de biologia das populações e que tem aplicações, sobretudo, em ecologia e em epidemiologia. Hoje em dia, existe um nome, que é um nome, digamos assim, um nome que tenta enquadrar uma série de atividades de pesquisa em sistemas complexos. Então, supostamente eu faço algo que é de sistemas complexos, mas tem muitas coisas que digamos, que estão sob esse nome guarda-chuva, vamos dizer assim. Certo? Sistemas complexos seriam sistemas, de uma forma bastante geral, que têm muitos elementos, muitos possíveis agentes, ou muitas variáveis, certo? Que interagem entre si, certo? E que podem ser o que se diz adaptativos, no sentido que a própria interação pode mudar conforme você tem uma certa configuração do sistema, certo? É isso que faz com que eles sejam inerentemente não lineares, certo? Isso aí parece bem abstrato, cada um já deve ter pensado uma coisa muito diferente sobre o que eu quero dizer com isso, né? Então vamos dar exemplos, tá certo? Por exemplo, no que trabalho, por exemplo, esses problemas de biologia de populações e em ecologia, por exemplo, tem muito, por exemplo, estudo de redes de interação ecológica, certo? Por exemplo, redes de interação predador-presa, ou de competição, ou de mutualismos ecológicos, são interações que existem entre espécies e indivíduos na natureza, e que você pode formar uma rede no sentido de que, sei lá, por exemplo, você conecta o predador com as suas presas, forma um vínculo, e isso se torna uma rede, nesse caso, chamada uma rede trófica, que é uma rede basicamente sobre de quem se alimenta de quem, certo? Essas redes são muito estudadas, e você gostaria também de estudar a dinâmica dessas redes, e como é que a estrutura dessas redes se expressa
na natureza. Por exemplo, se a rede é de um certo tipo, a comunidade é mais estável, né, a comunidade daquelas espécies, ou não? Ou será que tem certos tipos de rede que são redes que aparecem mais naturalmente? Ou será que qualquer tipo de rede pode... Qual é a tipologia das redes, por exemplo, das interações ecológicas, certo? Então, isso é apenas um exemplo, certo? Problemas outros que vão sobre o nome de sistemas complexos, que, de passagem, basicamente ganhou o prêmio Nobel desse ano, sabe? Vão sobre problemas chamados de física estatística, né? E suas aplicações, por exemplo, uma das aplicações mais assim, favoritas que as pessoas gostam de falar é a formação desses verdadeiros enxames de pássaros que voam aparentemente de uma forma organizada, mas essa organização é emergente, no sentido de que não tem um chefe que manda ninguém nos pássaros, certo? Então, de certa forma, isso emerge de alguma forma, isso como isso emerge, quais são, o que fazem os pássaros andarem juntos, ou, por exemplo, você tem aquelas coisas, você tem aquela nuvem de pássaros, sei lá, de andorinhas, por exemplo, e vem um predador, né, e separa as duas em duas, porque, claro, foge, né? E eles se reconectam depois, quer dizer, de alguma forma, tem algum tipo de interação, inclusive à distância, de certa forma, sabe? Que reconecta e que dá aquilo um comportamento que, se não é previsível, é bastante bem compreensível. Tá? Isso, por exemplo, é uma típica situação de sistemas complexos que se estudam. Outros sistemas são sistemas, às vezes, que não é tanto estudados assim nem pela física, por exemplo, sistemas sociais, tá certo? Por exemplo, existe toda uma ciência de cidades que em que se olha, por exemplo, se você tem uma cidade que tem um certo tipo de característica em termos de consumo de energia, de características macroscópicas dessas cidades, tá certo? Consumo de, como eu disse, energia tem um output em termos de produção de alguma coisa, etc. Então, como é que isso escalona quando você tem uma cidade pequena, média? Né? Como é que isso depende do tamanho da cidade? Isso depende linearmente? Sabe? Claramente, um monte de agentes, você não vai conseguir nunca descrever agente por agente. Sabe? Porque com poder computacional hoje, você até faz para uma cidade pequena, certo? Mas você olha para aquilo, tá certo? E você vai tentar ver se existem leis de escala nesse caso, tá certo? Como é que todos esses outputs de uma cidade dependem, por exemplo, do tamanho da cidade. Né? Isso é uma, claro, coisa que, para quem já ouviu falar, isso é esperado, obviamente, em relações de escala em ecologia também, certo? Né? Como, por exemplo, sei lá, ou em biologia mesmo, né? Certo? Como que, sei lá, o metabolismo, o output metabólico de animais, por exemplo, depende da massa, certo? No caso das cidades não é diferente, mas é o mesmo tipo de... quando digo massa, é peso, né? Do bicho. E no caso da cidade isso é diferente, mas é análogo. Certo? Então, isso também são coisas, sabe? Também tem outras coisas que são sistemas físicos mais tradicionais, mas que entram no guarda-chuva do nome de sistemas complexos, certo? Por exemplo, sistemas, enfim, estudo de clima, certo? Claramente, o clima é um sistema físico, certo? Mas que tem muitos elementos, certo? E toda uma ciência, certo? Claro que ela tem que ter uma base na física, no sentido que, por exemplo, a atmosfera, o oceano, seguem as leis da física, seguem as leis da hidrodinâmica ou da aerodinâmica e, claro, as leis da termodinâmica, da circulação de calor e enfim, leis físico-químicas, né? E como todos esses elementos que podem ter efeitos sobre o clima, né? Não estamos falando de meteorologia, que clima é sempre mais
mais uma escala de tempo maior, né? Como é que todos esses elementos, né, eles se conjugam para, por exemplo, determinar padrões bastante estáveis, tá certo? Existem muitos elementos que não tem, né, não tem ninguém coordenando a natureza por trás, a não ser que você tenha aí umas crenças meio estranhas, e elas produzem macroscopicamente padrões de irregularidade. A gente sabe, sei lá, que o verão é mais quente. Né? É um padrão climático óbvio, tá certo? Esse é o padrão mais óbvio do mundo. Tá? Então, você tem esses padrões que são razoavelmente irregulares, e você vai depois olhar para certas irregularidades. Será que estas irregularidades, por exemplo, tem verão chuvoso, tem verão seco, tem com menos umidade, etc, etc. Você vai olhar, digamos, as variações ao redor dos grandes padrões e vai tentar ver se existem leis para essas variações, se existe regularidade nas variações, etc, etc, etc. Então, você olha a grande escala, mesmo que você saiba as leis básicas, etc, você não consegue necessariamente saber as leis que regem a grande escala em tempos longos. Em tempos curtos, você está mais no âmbito da meteorologia, né? Em que você tem alguns programas que são rodados em supercomputadores, etc. e tal, tem os grandes modelos de circulação atmosférica e oceânica acoplados e que podem fazer previsões, mas faz previsão para uma semana, 10 dias, certo? Aí é física mais tradicional, certo? Mas os grandes padrões que a gente vê em termos de clima, eles não são literalmente previsíveis a partir simplesmente das leis da física como tal, mesmo que eles pudessem ser em princípio. O fato é que o próprio os sistemas meteorológicos são caóticos, então não é possível fazer previsões exatamente, mas quando você vai para a escala do clima em que você tem, digamos, está falando em anos e não de dias, você tem certas regularidades, você tem fenômenos climáticos regulares, mais ou menos regulares, tem El Niño, por exemplo, mas não sabe prever o El Niño, mas sabe mais ou menos, etc, etc. Né? Então, isso tudo faz parte desse grande guarda-chuva que nós chamamos de sistemas complexos. É um nome que não é muito bem definido, cada um vai ter a sua definição. Eu prefiro dar exemplos para você ter um pouco de feeling do que vem a ser esse tipo de coisa. Tá? Claro que também tem uma coisa que está muito, muito falada e tudo mais, que são, por exemplo, que também vai nesse guarda-chuva, certo? Que são estudos de modelagem em epidemiologia. Né? Nosso grupo lá do FT e enfim, de outras universidades com quem nós trabalhamos, tem feito um grande esforço, já fazia algum esforço com alguns projetos de epidemiologia de dengue e de malária, né? Em colocar isso em termos matemáticos, mas claro que com o advento da epidemia de SARS-CoV-2, Covid-19, a gente acabou tendo uma concentração muito grande de esforços para trabalhar nesse tipo de coisa. Então, isso é de modelagem, tá? Em que você tenta contribuir, mas não prever. A gente aprende muito que sistemas, por exemplo, vamos pensar em epidemias, que é um assunto que todo mundo agora meio que entende os termos e tudo mais, né? Claramente um sistema que tem muitas variáveis que não obedecem leis básicas. Certo? A primeira variável que não obedece leis básicas é os atos governamentais, os atos que regulam, por exemplo, a circulação de pessoas, regulam vacinação,
certo? Então, isso são atos que vêm da sociedade, que basicamente é uma expressão das componentes políticas, as forças atuantes na sociedade, certo? Que não vai estar no seu modelo, certo? Porque ele não é... quer dizer, você pode fazer vamos ver, você pode fazer um modelo sobre o que está acontecendo no passado. Aí você pode ter, por exemplo, saber quais foram os atos, tá certo? Mas você não está olhando para a predição de nada, tá certo? Porque você está olhando, estudando, por exemplo, você quer saber como certas políticas públicas afetaram o curso de uma epidemia, e você sabe quais foram, e você sabe o número de casos, o número de mortes, o que for, não estamos falando só necessariamente de Covid, certo? Várias outras enfermidades podem ser tratadas com métodos estatísticos e métodos matemáticos, tá? E aí você tem um sistema que você conhece um pouco mais, mas sempre vai ser difícil dizer exatamente qual foi o efeito. No dia que determinaram tal política de saúde, aí qual que é o efeito disso exatamente sobre o número de casos? É muito difícil você ter realmente uma descrição mecânica disso. Você vive em um mundo de correlações estatísticas, muitas vezes. Às vezes de causalidade, mas às vezes de correlação apenas. Então, bom, isso é um tipo de coisa. Uma outra coisa que é o que a gente tem feito esses ano e meio de Covid, que é modelos de uma epidemia que está acontecendo, certo? Isso, obviamente, é um desafio diferente, certo? E que impõe muitas restrições em termos de que você pode efetivamente dizer. Claro que se nós pudéssemos fazer previsões, certo? Vocês sabem que, desde que existe a humanidade, prever o futuro dá muita grana, certo? Sempre foi muito bem visto. E tenta-se fazer isso e não se tem muito sucesso. Previsões mesmo, a gente faz poucas. O que a gente pode fazer são de curtíssimo prazo, até uma semana, uma coisa assim. Mas a gente tem condições de criar possíveis cenários no futuro. Dizer, vamos supor que tal política é implementada, vamos supor que tais coisas possam acontecer. O que você espera que, relativamente uma com outra das possibilidades, qual vai gerar o maior número digamos, menor número de mortes, por exemplo? Então, você poderia dizer, é plausível que tal política pública seja implementada e não as outras, por exemplo. Né? Em Covid a gente viu muito disso, né? Quer dizer, sempre várias opções. Né? Uma das favoritas dos governantes era fazer mais leito, tá certo? Ok, de UTI, beleza. A mortalidade dos leitos de UTI, em melhores casos, uns 50%, certo? Você põe o leito lá, mas você não está evitando mortalidade. Você poderia ter outras políticas de tentar evitar que as pessoas contraíssem o vírus, tá certo? Por exemplo, no caso do Covid. São políticas diferentes. Qual delas resulta em maior ou menor número de mortes? E isso pode ser feito usando modelos matemáticos que, para quem está assistindo conhece um pouco de matemática, são baseados em sistemas dinâmicos ou sistemas dinâmicos, sejam eles determinísticos, sejam eles estocásticos, dentro de diferentes abordagens. Você tem abordagem de equações diferenciais, mas você também tem de processos estocásticos propriamente dito, ou até mesmo modelos baseados em agentes. Assim, né? Bom, então, isso está, então, também nesse grande guarda-chuva dos sistemas complexos. Uma das coisas interessantes quando você trabalha com, por exemplo, esses problemas que basicamente no grupo de ecologia e de epidemiologia, que a gente tenta contribuir para essas áreas também, quais são as condições para isso ser um sucesso? Né? Primeira definição de sucesso não é só publicar mais papers, tá certo? Isso é uma coisa que eu acho que às vezes é até deletéria na universidade, que a única coisa que é valorizada é o paper, sabe?
E eu não sou daqueles que não acham que tem que fazer paper. Ah, tem que fazer paper também, tem que fazer artigos, etc. Certo? Mas, assim, no caso da Covid, a gente vê muito claramente isso. Tem grupos que, no fundo, isso aqui é uma oportunidade de eu fazer mais artigos. Fica um pouco feio até, né? Numa emergência sanitária dessa ordem, o cara, eu quero avançar minha carreira na universidade. Às vezes não é tão bom. Mas, então, por quê? É fácil fazer muitos artigos, sobretudo artigos irrelevantes, certo? Mas eles são todos publicados, certo? Nenhum artigo escrito não é publicado. Ele sempre acaba publicado em algum lugar. Tem revista para tudo, e dependendo do que se espera das pessoas na universidade, aquilo está bom. Numa revista que ninguém lê, está lá publicado, e está no currículo, põe no Lattes, ganha uma promoção, certo? Esse sistema de valores é ruim e não é bom, e não favorece o trabalho interdisciplinar. O trabalho interdisciplinar é um trabalho e essa inter e multidisciplinaridade, quando você trabalha nessas áreas, ela é essencial no sentido de que, se você trabalha, por exemplo, como a gente tem trabalhado agora mais em aplicações em dinâmica de epidemias e tudo mais, né? Você tem que conversar com gente da área também. Não é que você se tranca no seu escritório, escreve um modelo, roda, não sei o que, até publica, não sei o que, mas isso é muito pouco. E, em geral, vai ser irrelevante para a área. Certo? Você tem que conversar com pessoas que trabalham na área. Eles podem não saber nada da modelagem, não entendem de processos estocásticos, nunca ouviram falar em, sei lá, Markov, não sei o quê, Poincaré, nunca ouviram falar. Não importa, não importa. Você tem que conversar e tem que se fazer entender e tem que fazer um real esforço de compreensão do que são os valores e o que é importante naquela área. Certo? Senão, você vai fazer um artigo de matemática aplicada ou de física, publicado numa revista de física ou de matemática aplicada de segunda categoria, que ninguém vai ler, sobretudo ninguém na área, por exemplo, de saúde pública, nesse caso, ou, por exemplo, de ecologia, se você estiver trabalhando com aplicações de ecologia, ou qualquer outra que seja, sei lá, talvez não no nosso grupo, né? Mas, enfim. Então, as condições de sucesso para você fazer... Quer dizer, o sucesso é fazer algo relevante e que mantenha um diálogo vivo com o que se faz nessas áreas, que eventualmente é feito de uma forma que envolve outros conceitos, que não os conceitos mais matemáticos que nós usamos, tá? Mas é preciso interagir bem com essas pessoas. Por exemplo, no caso dos modelos, por exemplo, da epidemia de Covid-19, é fundamental você saber como são, por exemplo, funcionam as bases de dados daquilo, certo? Isso, se você está lá e se tranca lá no seu grupo, sozinho, em casa, ou só pessoas que pensam igual a você vai errar. Como temos tanta gente errando, sai até da capa do Globo, sai no jornal, sai até na TV, um monte de coisas que é baseado em erros básicos, tá certo? Erros básicos. Então, por exemplo, sei lá, né, no caso de Covid, não usam as bases corretas, certo? As melhores bases confiáveis, etc. E tal, usam bases oficiais publicadas no dashboard. Não é assim que faz, não é assim que é interessante ser feito. E muitas vezes isso vem exatamente porque as pessoas têm noção sobre o que faz com termos de modelagem, mas são completamente neófitas na área de interagir com pessoas. Certo? E para esse tipo de interação, para se dar bem, certo? Ele acaba impondo um ritmo de avanço em termos de conhecimento que não necessariamente é muito rápido. Viu? Você vai ter que gastar tempo em tentando entender coisas e conversando muito com as pessoas e lendo coisas que não são da sua área. Você tem que entender o que querem dizer os termos, etc. e tal. E o pessoal, sei lá, da saúde pública também tem que procurar entender o que você está dizendo, porque senão eles não vão valorizar nunca, tá certo? Você tem que ter um verdadeiro diálogo multidisciplinar, né? Não só você entender o que as pessoas dizem, mas você se fazer entender. Isso, obviamente, vai ter uma implicação em termos de capacidade de comunicação dos cientistas
Eu não estou nem falando de comunicação pública, nesse caso, que também, obviamente, é um grande desafio para a maioria dos cientistas, como se viu em Covid, não? Quer dizer, a comunicação da ciência é muito importante, mas eu estou falando mais da própria comunicação entre cientistas de diferentes áreas. Você tem que se compreender, né? Você não deve pensar que você vai ensinar, mas você tem que fazer a pessoa entender também os valores do que você faz, como o que pode e o que não pode fazer, sabe? Essas são, acho que, as condições, né? Que podem fazer avançar o conhecimento e mais, podem dialogar digamos, podem ser importantes para verdadeiras aplicações daquilo que você faz, certo? Eu não sou daqueles que acham que tudo tem que ter uma aplicação imediata, certo? Eu sou professor do Instituto de Física Teórica, mesmo fazendo coisas aplicadas, certo? Então, não acho, mas também não sou contra, vamos dizer, que você faça algo que tenha aplicações, e que a gente tem visto nos nossos trabalhos nos últimos anos. A gente também trabalhou com uma época aí, com a crise hídrica, que afetou São Paulo, e o sistema Cantareira, e fez trabalhos muito aplicados, como temos feito agora com questões ligadas à Covid, que a gente tem trabalhado, por exemplo, no surgimento da nova variante em Manaus. Nosso grupo calculou coisas que são importantes, mas o que está por trás, né? Vamos dizer assim, uma maior transmissibilidade da variante gama do SARS-CoV-2, algum nível de reinfecção, tudo mais, e isso em si, tá certo? É baseado em modelos, mas evidentemente importante também para além da academia, para além do artigo que você escreveu. É importante a comunicação disso para pessoas para um público claro, existe o grande público, é um tipo de comunicação, mas também existe esse público de pessoas que trabalham fora da academia, mas que têm conhecimentos avançados em certas áreas, trabalham em entidades, por exemplo, de saúde pública ou entidades ambientais e tudo mais, que essas pessoas não produzem conhecimento acadêmico, mas elas podem consumi-lo, digamos, se você consegue fazer coisas que realmente sejam relevantes, senão para aquela situação, sei lá. Novamente exemplificando, por exemplo, janeiro 2021, Manaus, nova variante, etc. E tal, você pode fazer coisas que têm relevância direta para aqui. Tá? Então, isso é um tipo de situação que é um pouco nova para quem vem da área de física teórica mais tradicional. E é um desafio interessante, certo? Eu acho que é bom não fazer sempre a mesma coisa, certo? Eu sou daqueles que talvez não tenha otimizado totalmente meu currículo em termos de artigos, etc. e tal, porque eu já fiz várias coisas que tudo vem de uma formação básica, obviamente, de física e de certa forma, de matemática aplicada, mas atualmente, na verdade, eu faço mais matemática, uso matemática que é usada tradicionalmente na física, mas para estudar sistemas que não são mais da física, certo? E isso também, às vezes, te traz alguns problemas na vida, né? Porque na universidade e nos órgãos de fomento à pesquisa, a gente sempre é avaliado e pessoas podem ficar confusas que você publicou um negócio, sei lá, numa revista que eles nunca ouviram falar, mas vai ver, é importante, sei lá, em ecologia, hidrologia ou não sei o quê. Mas, enfim, isso são outros 500, mas que fazem parte um pouco da vida acadêmica que se leva quando você faz essas coisas interdisciplinares. Né? Algumas palavras finais sobre esse tipo de atividade. Também é interessante notar que existe hoje, se você for qualquer
sei lá, reunião de comissão X, Y, diretrizes para uma nova política de pesquisa, de pós-graduação, não sei o quê. Vão te falar no ouvido a palavra interdisciplinar, muitas vezes. Toda pesquisa agora tem que ser interdisciplinar. Olha, eu sou uma pessoa que faz pesquisa interdisciplinar, mas eu não acho que toda pesquisa tem que ser interdisciplinar, tá certo? Eu não sou sei lá, um proclamador da interdisciplinaridade. Eu simplesmente achei algumas coisas que eu acho interessantes, que são interdisciplinares, e que eu preciso aprender coisas de outras áreas e também me comunicar com essas outras áreas. São desafios legais, certo? E eu não fiz isso porque, não, agora chegou a hora de eu ser interdisciplinar. Não é isso, certo? Então, eu acho que o que falta um pouco na academia talvez é uma compreensão de mecanismos de avaliação do trabalho das pessoas que fazem coisas interdisciplinares, porque isso realmente muitas vezes você tem problemas em relação a isso, por causa que as pessoas têm formações disciplinares, e aí vem um negócio que é meio mistura de algumas coisas, as pessoas não sabem avaliar, por exemplo, tal. Mas esse é um problema bastante, digamos, mais interno da academia, etc. E tal. Mas, do ponto de vista geral, acho muito interessante que se façam coisas, né, que normalmente sistemas complexos têm a ver com interdisciplinaridade e tudo mais. Acho interessante que se faça, acho muito bom que se faça, mas também não acho que né, toda pesquisa agora tem que ser interdisciplinar, nós temos que promover a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade como um valor. Calma, é menos, certo? Eu acho que já tem que ter liberdade para ser feita e ser bem recebida. Outra coisa é você achar que todo mundo, aquele cara lá só faz, sei lá, cosmologia, né? Ele tem que fazer um negócio interessante. Não, cara, deixa o cara fazer cosmologia, entendeu? Também é uma ciência, uma coisa interessante, né, certo? E pode não ser muito disciplinar, mas, bom, dane-se, certo? Então, acho que tem esse lado, eu acho que tem que haver uma valorização, mas eu acho que também não tem que haver uma sobrevalorização e colocar isso como algo que ou é interdisciplinar ou não deve ser feito. Isso é uma coisa que você ouve muito, né? Eu participei em muitos órgãos da universidade, muitas vezes só ouve isso, não, e tudo tem que ser uma aplicação imediata. A ciência não avança só através de tentativas de se descobrir coisas que têm uma aplicação imediata. Eu não sou contra que se aplique, claro, ótimo. Beleza, a ciência tem que também gerar frutos para a sociedade, portanto, em algum lado ela é aplicada, mas o corpo todo da ciência não quer dizer que cada coisa que está sendo estudada você tem que encontrar uma aplicação, sei lá, imediata. Às vezes as coisas acabam encontrando aplicações, certo? Mesmo que formuladas de forma muito abstrata, sei lá, relatividade geral na física, aí você não pensava em aplicação, certo? Mas certamente acabou se encontrando, inclusive, coisas importantes, efeitos relativíssimos importantes. E que tem aplicações em outras áreas, né? Talvez não no seu dia a dia. E eu acho que, quer dizer, você tem todo esse corpo, eu acho que é bom que haja essa interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade. Acho que é bom que possa ter coisas que são verdadeiramente aplicadas, que são frutos, mas eu não acho que cada um dos projetos de pesquisa que tenha que sempre dizer exatamente qual é a aplicação que deve ser obtida no fim do projeto. Isso aí eu acho um erro, certo? Eu acho que tem que ser julgado como boa ciência, má ciência, e ser financiado, por exemplo, apoiado no projeto. Boa ciência avança o conhecimento daquela área. Bom, acho que aqui termina, então, este primeiro bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos logo mais. Bom, bem-vindos de volta ao Papo Acadêmico. Hoje estamos conversando sobre sistemas complexos e coisas ligadas a isso. Né? Acho que talvez tenhamos alguns comentários e perguntas dos estudantes que estão assistindo este programa. Olá, eu sou o João Paulo, sou mestrando no Instituto de Física Teórica, também onde o professor Roberto leciona. E
eu fiquei com um questionamento que talvez seja no âmbito mais geral, assim, das questões abordadas, mas como o professor tem trabalhado, principalmente nesse último ano, nesses últimos meses, né, na questão da epidemia e de um assunto tão em voga aí, de um problema real do nosso mundo, assim, eu queria saber do professor quais as barreiras que o professor tem visto, se tem visto, né, de que o conhecimento produzido na academia e o conhecimento científico que é feito nas pesquisas, de que ele tenha um impacto real nas decisões que são tomadas, principalmente políticas, né, que a gente vê que tem um impacto muito grande na nossa sociedade. Então, como o professor vê isso, e porque a gente vê hoje muito em voga essa retórica anti-ciência, né, de descrença e tudo mais, então eu queria saber da perspectiva do professor, como pesquisador da área. Muito obrigado por essa pergunta, né? Me oferece a oportunidade de falar várias coisas, tá certo? Quer dizer, existem muitos obstáculos, tá certo? Mas, digamos, depende um pouco como você vê, dizer que você influencia alguma coisa. Eu, junto com colegas, estudantes, inclusive Leonardo está aqui, a gente tem um grupo, que não é um bem grupo de pesquisa, é um grupo de faz pesquisas também, vamos dizer assim, que é o Observatório Covid-19 BR, né? E, veja, muitas vezes a gente, sobretudo no começo, a gente ficava muito decepcionado porque as interações com o poder público eram muito ruins e tudo mais, mas não deixaram de ter influência porque a gente também tem uma estratégia de comunicação. Não é que a gente pensou a estratégia, vamos dizer, mas a gente é capaz de se comunicar. Então, por exemplo, em março do ano passado, certo? Dei entrevista fantástica, escrevemos artigo para a Tendência e Debate da Folha, não só eu, depois outros colegas de outros grupos e tudo mais, falando da necessidade de se fazer algum tipo de restrição a que as pessoas se encontrem, porque senão isso aqui vai não sei o quê. E acaba que tem efeito, certo? Quer dizer, acaba que tem efeito na mentalidade de uma certa parcela, digamos, formadora de opinião pública que influencia decisões. Então, tem este lado, tá certo? E claro que tudo isso é sempre uma grande batalha, né? Porque você tem pessoas que vão, obviamente, te xingar, né? Hoje, as redes sociais têm um papel muito importante, né? Porque, na disseminação de informações, e claro que já me xingaram de tudo, né? Em geral, comunista, não sei o que. Ó, gente. E você vive nisso aí. Então, bom, mas por outro lado, a gente aprende várias coisas. Por exemplo, a gente faz uma comunicação mais institucional. Por exemplo, a gente tem um Twitter do Observatório, que tem bastante seguidores. A gente é menos atacado porque não é tão uma pessoa, não pode chegar e falar, esse sujeito aí, esse gordinho idiota, essa mulher não sei as tantas, não dá para xingar, porque é um observatório, você não sabe se ele é gordo, magro, alto, baixo, certo? Então, tem esse lado. É claro que a gente tem, atualmente as coisas estão um pouco diferentes, mas sempre teve interesse de interagir, digamos, com poderes públicos que da área, no caso, né, de saúde pública e fazer com que a gente possa contribuir para o combate da pandemia. A gente trabalhou com o município de São Paulo, a gente trabalhou com o estado de São Paulo. Essa interação é muito complicada, muito complicada. O seu interlocutor tem que ter equipe de saúde pública que saiba, pelo menos, epidemiologia, no caso, de alguma forma, certo? Isso é que as grandes cidades, é verdade, existem. As pequenas, isso é muito mais complicado, você tem que passar por associações, né? A gente trabalha com o CONAS, que é a Associação de Secretários de Saúde, né? Porque você não espera aí numa cidade de 20 mil habitantes encontrar alguém que consiga... Quer dizer, às vezes até encontra, mas não necessariamente você vai encontrar pessoas como secretário de saúde, sei lá, um médico da cidade, simplesmente, não vai saber, né? Epidemiologia, necessariamente. Bom,
muito menos modelagem, certo? Mas não nas cidades maiores, nas capitais, nas cidades, você tem equipes contratadas, pessoas, etc. e tal. No entanto, essas equipes, elas estão sempre sob pressão política, né? Então, por exemplo, com o município de São Paulo, lá para abril do ano passado, a gente estava num grupo de trabalho e quando as coisas não agradaram mais ao secretário de saúde, ele simplesmente encerrou a relação com a gente. Proibiu a equipe de órgão, né, o Covisa, proibiu deles de conversarem com a gente, tá certo? Não pode passar dado, não pode nem falar com esses caras. Tá? Então, é complicado. Como é no Estado, essas coisas já tinha um outro jeito, uma coisa muito curiosa. Mas isso é uma história que eu gosto de contar, porque você acha que você vai falar com o secretário de saúde ou com a equipe lá, eles têm lá uma equipe, um comitê de gestão de crise, umas coisas desse tipo tem no estado de São Paulo, sabe? Mas você não vai falar com esse pessoal. Quer dizer, a não ser que você conheça pessoalmente alguém, eu conheço o pessoal, tal, mas aí é papo não institucional. Você vai passar por intermediários. No caso do estado de São Paulo, acho que até por causa da gestão, longuíssima gestão, Tucanos e MDB, tem uma mentalidade claramente de incluir empresas como intermediárias de gestão de conhecimento. Isso quer dizer o seguinte, você tem lá a secretária de saúde, ou na Casa de São Paulo, na verdade, quem mais era importante não é a secretária de saúde, é a secretária de desenvolvimento econômico, certo? E tem essas empresas, alguns talvez tenham, são empresas internacionais de consultoria, são grandes multinacionais de consultoria, Boston Consulting Group, Oliver Wyman, Palantir, esses caras que trabalham para o exército americano, e outras, certo? Deloitte, não sei o quê, e você vai falar com gente intermediária, que são pessoas que, no fim, não tem a mínima noção do que está se falando. E isso, no fim, esse pessoal vai fazer um dashboard. E é isso que vai aparecer para o gestor. Isso realmente é, assim, muito ruim. Muito ruim. Certo? Porque a gente conversou com vários desses, não tem ideia do que modelo, nem análise estatística, não tem ideia. Eles não foram formados para isso. O pessoal fez um curso, provavelmente, de direito, de administração, de economia. E trabalham como consultores de gestão de crise e tal. Tem todos os nomes muito floreados, que eu não vou lembrar, mas que basicamente não entendem nada disso, certo? Então, e aí eles escanteiam muitas vezes as equipes da Secretaria de Saúde. Um lugar onde a gente interage muito bem, porque as condições das pressões, dos poderes, etc. e tal, é com a Secretaria de Saúde, tanto de Florianópolis quanto de Santa Catarina. Aí você tem, sobretudo Florianópolis, tem uma equipe excelente, equipe muito colaborativa, e a gente conseguiu fazer coisas interessantes com eles. Tá? Eu sei de colegas que também tiveram bastante interação em Goiânia, em Goiás, desculpe, acho que Goiás, certo? Foram muito ouvidos, mas foram ouvidos demais, assim, depois conto um dia essa história. A gente também chegou a interagir com a Paraíba, algumas coisas que são interessantes, mas, digamos, no caso específico assim, do nosso grupo, a gente se depara sempre com essas consultorias internacionais, e depois você via até o próprio secretário, sei lá, secretário de alguma coisa aqui do município, dizendo, toda vez esse pessoal intermediando, não sei o que e tal. Enfim, então, mas você vê, tem grandes poderes envolvidos, né, nessas coisas e tal. Mas, enfim, uma das coisas que a gente tem, terminando talvez para responder, uma das interações muito interessantes, que é uma interação acadêmica, mas que tem um lado de influência política pública, é com uma pesquisadora da Federal de Goiás, a Cristina Toscano, e com um grupo de pesquisa, um projeto de CNPq que ela tem, que inclusive o Leonardo está muito ativo nisso,
É um trabalho, em princípio, acadêmico, de modelagem e tudo mais, mas como ela tem assento em órgãos importantes, sejam internacionais, sejam nacionais, acaba que isso é uma forma de interação, não é diretamente com gestores, é intermediário, mas é uma intermediação muito boa. Então, aí você tem, nessas frestas, você encontra, às vezes, situações favoráveis. Bom, isso é sobre a interação com gestão, vamos dizer assim. Né? A outra coisa é o debate público, e aí você... Porque na gestão você vai ter menos negacionista claramente declarado, certo? Quer dizer, a não ser o governo federal. Você veja que eu não mencionei aqui nenhuma interação com o governo federal, não há, tá certo? Nunca houve, certo? O Ministério da Saúde tem um quadro técnico. Quando o quadro técnico tem o permanente, tem os indicados. Quando os indicados começam a não fazer o que o ministro do dia são mandados embora, é muito difícil interagir com eles. Quem interage mais com eles é a Organização Mundial da Saúde e tal, mas a gente nunca trabalhou com eles, né? Mas, enfim, quando você fala de grande coisa, debate público, é claro que existe esse negacionismo e tudo mais. E existe a baixaria geral do esgoto. O esgoto vem rápido, certo? A gente não leva tanto paulada no esgoto por causa disso. A gente se apresenta como observatório e não como pessoa, necessariamente é mais difícil de ser atacado. Tá? Isso me lembra também uma coisa que eu gostaria de comentar, é a necessidade de existência de instituições de credibilidade que não sejam atacadas, certo? Você vai na França, tem o Instituto Pasteur. Na Alemanha, por exemplo, tem o Instituto Robert Koch. Certo? É difícil, sei lá, o primeiro-ministro, ou o presidente da França, ou o primeiro-ministro da Alemanha, chegar e falar assim, não, esse pessoal não sabe nada. Cara, esses negócios existem há muito tempo, e são muito prestigiosos, e são eles que determinam muitas políticas públicas do Estado. Mas a gente também tem o Fiocruz, só que o governo federal ataca a Fiocruz. Certo? E isso é muito ruim. Por quê? Porque você tem uma instituição que devia estar lá. Ela tem vários problemas, etc. e tal, mas tem uma instituição de saúde importante, de que pode contribuir para muitas das coisas, mas é atacado pelo governo federal, né? E a voz deles, claro, se faz ouvir, faz, mas baixinho. Então, eu sou o Bruno, também aluno do Instituto de Física Teórica. Terminei agora meu mestrado, né, mas numa área completamente diferente. Eu estudo interações fundamentais, como dinâmica quântica e informação quântica. Então, já não tenho nada a ver com esse grupo de pesquisa de vocês aí. E minha pergunta vai... Você agora falou da interação de vocês com a gestão, com o governo, agora vai em relação ao público em geral. Porque é assim, eu acompanho o site do observatório de vocês, muito bom, diga-se de passagem, acho que todo mundo deveria fazer isso, para ter uma ideia da situação. E de vez em quando eu também olho, por exemplo, o Jornal Nacional, para ver como que eles estão lidando com o grande público, né? E eu vejo análises completamente diferentes. Claro, o jornalista não tem culpa, às vezes ele não entende, ele passa do jeito que ele sabe, né? Mas eu queria... E muitas vezes a conclusão dessas análises são completamente diferentes. Eu queria saber como que isso impacta na vida do pesquisador diretamente, o outro lado, né? Coisa interessante. Essa comunicação de mais largo público, a gente tem basicamente no observatório, 2 canais. A gente tem um Twitter, tem, sei lá, não sei, dezenas de milhares de seguidores, eu não sei dizer quantos, certo? Então, uma pessoa que cuida disso, mais uma pessoa, tem um grupo que cuida disso, interage com organizações, a gente tem um monte de coisas, certo? Não, isso é você falando, certo? Você falando e buscando interação de largo público. Então, em colaboração com outras instituições ou grupos, por exemplo, a gente fez bastante material de divulgação. Nós fizemos até um material de divulgação junto com a Associação de Prefeitos, não vou lembrar, a Associação Nacional de Prefeitos, alguma coisa assim. Que eram divulgação sobre coisas,
sobre... Aí já estávamos na fase de todo mundo reabrindo esse ano e tudo mais. Quais são as medidas mais importantes que você tem que ter, ventilação, etc. e tal. E isso foi distribuído para todos os municípios do Brasil. Então, isso foi bom, certo? Então, esse é o lado da produção, da comunicação que você domina mais, certo? Tem uma outra coisa que é via a mídia, grande ou média mídia, sei lá, certo? Que é mediado por jornalistas. Tem excelentes jornalistas que não dão bola fora. A gente trabalha com a pessoa da Folha, a gente trabalha com a pessoa da Rede Globo e tudo mais. Mas, assim, sei lá, a gente trabalha com uma produtora da Rede Globo que claramente entende das coisas, tá certo? Programa em R, programa não sei o que, etc e tal, tudo beleza, certo? Mas, claro, ela é uma produtora, quer dizer, mas ela tem chefe e tem outros produtores que vão buscar outras fontes e podem dar uma burrada completa, porque as pessoas não sabem direito, certo? Então, tem isso. Mesmo quando a mídia tenta, pelo menos, encampar um discurso de ciência, mais ou menos, certo? Porque, claro, que a gente não é ingênuo de achar que a mídia é isenta, né? Certo? Pelo amor de Deus. Tem suas posições, tanto políticas quanto mais amplamente ideológicas, vamos dizer, né? Mas tenta, digamos, pelo menos fazer parte desse jogo de discussão, trazer as coisas do acadêmico para o grande público, fazer entrevistas, etc, etc. A gente, muitas vezes deu certo para a gente fez bastante coisas, que a gente escreveu textos, notas que são reproduzidas, por exemplo, no Globo, ou no G1, ou no UOL, e que são comentadas, etc. Beleza? Mas, assim, tem muita coisa na mídia que é assim, né? É muito difícil para um jornalista médio, vamos dizer, conseguir discernir quem é um cientista que está falando coisa com coisa e quem não, porque tem muita gente que fala besteira, tá certo? Sejam pessoas mesmo da academia, sejam, às vezes, médicos. Pergunto muita coisa para médicos, o cara é especialista, sei lá, em cardiologia, não entende das coisas mesmo, não tem nada de epidemiologia de saúde pública, o cara tem consultório, mas, não, o médico falou. Então, tem muito isso, porque a formação geral das equipes e pessoas que trabalham em jornal, muitas vezes, não tem uma formação ampla suficiente para conseguir discernir o que é uma coisa de outra, certo? E aí, de novo, tem essa questão de um pouco de falta de instituições. Quer dizer, instituições que têm tradição, elas criam uma credibilidade. O que a gente assistiu muito com o Covid é que, como, por exemplo, toda essa coisa de meio que modelos, análise estatística, matemática, etc., mas não é algo que tem muita tradição no Brasil, começa um monte de gente a fazer coisa, e algumas estão negadas, mas da capa do Globo. Certo? Por quê? Porque o jornalista, muitas vezes, o jornalista ou o editor, o jornalista em geral é o bonzinho da história. O editor, muitas vezes, vai fazer uma matéria sobre tal e tal coisa e quer tal linha, e vai forçar aquela linha, e acabou, certo? Vai achar alguém que vai dar uma declaração para aquela linha, mesmo que aquilo esteja errado. Disso a gente pode tirar lições também, né? Lições do tipo a necessidade de instituições de credibilidade, sejam elas as instituições do Estado, que eu acho que é mais apropriado, mas mesmo que não sejam do Estado, né, que tenham credibilidade, que possam servir como fontes fiáveis, né? O observatório, como meio que é uma instituição, não, o observatório não ele só existe na cabeça das pessoas, quer dizer, existe o site, etc. e tal, não tem institucionalização nenhuma, no sentido de que não tem lá é uma ONG, não é uma ONG, é uma coisa do Estado também, não é uma coisa do Estado, ele é um grupo de pessoas, tá certo? Mas que se faz respeitar, então, muitas vezes, a gente é procurado, toda semana a gente é procurado por jornalistas, e buscando
alguém que fale com propriedade das coisas, certo? Era mais importante ter muito mais, institucionalizar coisas de tal forma que haja uma informação que seja mais fiável, certo? É também importante que para os cientistas pensar bem como falar com o grande público, a gente nunca tem treino para isso, e também medir as palavras em termos de responsabilidade sobre o que você vai provocar. A gente vê, sobretudo, tem alguns grupos que saem falando coisas que não usam o estado da arte, de modelagem, ou de estatística, ou do que for. Estamos falando de Covid, mas isso poderia valer para outras coisas, para o clima. Tá? Não usam o estado da arte. Acabaram de chegar nisso. Faz 2 meses que eles se vêm pela primeira vez com a palavra epidemia, o modelo epidêmico lá na frente. Fazem grandes afirmações, fazem lindos dashboards, está tudo errado. E acaba atraindo atenção, por causa disso que eu estava dizendo, os jornalistas não sabem, né? O que acreditar, o dashboard é tão lindo. Tá? Então, tem que pensar. Você tem que fazer as coisas com responsabilidade também. Não é que o cientista é uma esfinge que um oráculo que fala a verdade, certo? O cientista não é necessariamente um cara que tem razão, certo? Então, essa mediação é muito, muito mais complexa, né? Do que for. Quer dizer, você fala institucionalização, mas também não é que tudo que vai funcionar. Né? Tem o Conselho Federal de Medicina que é um horror completo, mas é uma instituição, em princípio, etc., foi usada e se faz ativamente ser usada pela presidência, né, da República. Então, tem também esses problemas, tá certo? Mas então, digamos, ainda fica um problema que bastante complicado de saber como fazer com que a comunicação seja efetiva e responsável. Tá? Então, essa é a minha resposta um pouco caótica sobre isso aí. Eu sou Leonardo Souto, sou aluno de mestrado no Instituto de Física Teórica da Unesp, junto com o professor Roberto. E o senhor comentou, mais ou menos na metade, sobre essa ideia de publicar papers para a ciência, etc. E hoje em dia, grandes fontes de financiamento estão meio que forçando as editoras a mudarem o modelo de negócios para publicações de acesso aberto, né? Que isso, por outro lado, faz com que o custo para publicar esses artigos seja passado para o autor e, em geral, sejam bem altos, né? O que o senhor vê da situação da ciência brasileira nesse cenário? Bom, ciência brasileira, a nossa área atualmente é que está ferrado, certo? Mas, mesmo que não... Digamos que dá uma reversão nos cortes, alguma coisa assim, sei lá, um ato de magia faça aparecer um pouco mais de dinheiro. De fato, tem um problema aí, sobretudo para os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou que não têm fontes fáceis de acesso a dinheiro. Porque é assim, né? Bom, falando com um público mais amplo, tem áreas em que ninguém paga para publicar, tá certo? Sei lá, física teórica tradicional não se paga, certo? A não ser que você tenha publicar na Nature ou na Science, mas isso não é muito comum, né? Basicamente, você manda para as revistas são financiadas muitas vezes por vender assinatura, né? Um periódico vendendo assinatura, ou tem instituições atrás que financiam aquilo, tem um esquema de financiamento, uma das grandes revistas que é de acesso livre, mas você não tem que pagar, é a Journal of High Energy Physics, é uma revista muito conceituada, mas tem um consórcio de entidades por trás que financiam. Outras áreas não é assim. Tá? Quando você chega mais perto das áreas, qualquer coisa mais biomédica, medicina, saúde, não sei o quê, grande maioria das revistas você tem que pagar para publicar. E pagar muito dinheiro. Certo? Quer dizer, uma Lancet, não sei, Leonardo talvez lembre melhor, mas acho que uns $5 mil, alguma coisa assim, certo?
Mas uma revista mesmo, e claro, elas são de acesso aberto, todo mundo pode ler. Mas o nosso esquema usual, esse mundo todo, nos anos 90, né, tem periódicos CAPES, e aí a gente tem acesso aos periódicos, porque o governo federal, através da CAPES, faz uma assinatura de todos os periódicos, é beleza. Isso aí funciona, assim, só tenho elogios para isso, só que hoje em dia tem certas áreas, muito do que se publica você tem que pagar. E aí, como é que paga, certo? E isso é complicado, porque quando você tem escassez de recursos, tá certo? Você pode muito bem, por exemplo, você faz um projeto para o CNPq, tá certo? Se você atualmente fazer um projeto para o CNPq, você é um iludido, basicamente, achar que aquele dinheiro vem, mesmo que seja aprovado, certo? Ele acabou de cortar o projeto, certo? Mas mesmo que não tivesse cortado, certo? Tem pouco dinheiro, não pode... O dólar foi para o espaço, certo? Então, você tem que pagar $2.000, tá certo? Você está falando de R$11 mil, certo? Não é uma pequena parte de muitos orçamentos. São grupos grandes, muito estabelecidos, etc. e tal, eles vão ter, certo? Mas não é todo mundo que vai ter. Os grupos menores, com menos tradição, não vão ter, não vai tirar isso aí, certo? Aqui no estado de São Paulo, a gente pode pedir para a FAPESP, certo? A FAPESP paga proporcional ao número de autores paulistas, certo? Se pagar, se desenvolver pagar. Certo? É uma fonte alternativa muito, muito importante, mas o Brasil não é São Paulo, outros lugares não vão ter esse tipo de coisa. A nossa universidade, a Unesp, tem um esquema, certo? Mas o esquema é até, acho que R$8 mil, né? Uma coisa assim que eu vi. Então, bom, não dá nem $2.000. Revistas boas custar facilmente 3. Da onde vai tirar esse dinheiro? Tá certo? Você vai lá e vai pedir isenção, mas não te dá. Em vez de $2.000, você paga 1.500. Mas ainda assim, tem que pagar 1.500, vai ser do seu bolso, certo? Então, eu acho que esse esquema de financiamento de publicações através do pagamento de taxas de publicação precisa de um esquema melhor no Brasil. Nós, no grupo, muitas vezes discutimos, vamos mandar para aqui, para lá, nossa, mas aqui nunca vamos achar esse dinheiro para publicar, onde tem uma revista que não é paga, que você não precisa pagar, muitas vezes são revistas de menor impacto, depende, nessas áreas de saúde. Então, precisa ser rediscutido isso, porque o esquema, que foi o grande esquema dos anos 90, de que, como eu disse, só tem os periódicos CAPES, você tem acesso via identificação do seu IP a todas as revistas que a CAPES assina para o Brasil inteiro, aí maravilha, certo? Maravilha. Então, o esquema de financiamento é pagar as assinaturas centralizadas via CAPES. Isso é um esquema excelente, elogiado por aí, pelo mundo, porque muitas vezes tem colegas de países desenvolvidos que falam, olha, aqui no meu departamento a gente não assina tal coisa, será que você não podia pegar um artigo para mim? Isso é descomum, porque a gente tem acesso não é só a sua área, você tem acesso a muita coisa, certo? É muito bom, inclusive, para trabalho interdisciplinar. Mas esse esquema não é o suficiente nesse momento, mais, certo? É necessário ter algum esquema de financiamento, mas também não adianta pagar metade da taxa, certo? O negócio custa 3 mil, a universidade te diz que te deu 1.500, onde você vai tirar os outros 1.500? Provavelmente vai ser na FAPESP, mas na FAPESP tanto faz, você podia pôr os 3 mil de vez, certo? Então, tem que haver algum outro jeito, certo? De ter à disposição dinheiro para pagar taxas de publicação. Isso está muito mal equacionado e é uma coisa que atinge, sim, digamos, a ciência brasileira e aonde você consegue publicar e tudo, mas já é difícil publicar, né? Muitas vezes ainda tem essa história, né? Então, isso é um problema. É um problema, devia haver uma solução, eu diria que vinda do CNPq, ou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mas as coisas sendo como são, não virá, pelo menos até o fim do ano que vem, não virá.
Bom, estamos chegando, então, ao fim deste programa, do Papo Acadêmico. Obrigado pela sua audiência. Se você tem interesse em saber mais sobre as coisas que discutimos hoje, há alguns sites que podem lhe ajudar. Se seu interesse é mais pelo lado de modelos e questões ligadas à epidemia de Covid-19, nós temos o site do Observatório Covid-19 BR, do qual eu participo. Tem muitas informações confiáveis. Se você quer saber mais sobre o meu trabalho e quer me contactar, tem um site pessoal meu, que é o site que está hospedado na universidade, da Unesp, e que você pode acessar. Se você quer saber mais coisas ainda sobre o Instituto de Física Teórica, também tem um site institucional. E eu também recomendaria, se você quer acompanhar mais coisas mais gerais sobre, enfim, física ou sistemas complexos também, mas não só, tem o site do nosso grande projeto internacional, da Unesp, que é uma coisa que chama ICTP Safer, que quer dizer, é uma palavra inglesa, que quer dizer, uma abreviação de inglês, International Center for Theoretical Physics, South American Institute for Fundamental Research. Muitas atividades são promovidas lá, inclusive atividades de grande público também. Mais uma vez, muito obrigado e até logo.